Fala galera, vou gravar um vídeo hoje sobre, finalmente, por que eu desisti do doutorado nos Estados Unidos. No último vídeo que eu gravei, eu recebi bastante mensagens, galera perguntando: pô, mas por que tu desistiu, né, de um doutorado nos Estados Unidos e tal? E o Jonathan Ferreira tinha feito um comentário em um vídeo anterior falando, né, sobre a experiência dele, que ele era professor, mestre, estava estudando, né, numa escola de idiomas, com o intuito de fazer, né, esse PhD nos Estados Unidos. E aí depois ele perguntou, né, mas por que você desistiu do doutorado? Bom, para eu poder falar desse assunto, que é até um assunto delicado um pouco, porque envolve muitas coisas, e só quem é estudante de graduação, pós-graduação, sabe o sentimento, né? Principalmente sobre algo que se chama teoria do impostor, né? Do sentimento do impostor, que eu já vou explicar mais pra frente. Mas só quem realmente já vivenciou essa pós-graduação, o mundo do doutorado, principalmente o doutorado, vai entender um pouco do que eu tô falando, né? O que eu vou falar nesse vídeo. Que é um vídeo muito pessoal, até porque demorou muito tempo pra eu estar gravando esse vídeo, né? Mas que eu acho que hoje eu me sinto assim tão bem pra poder estar falando sobre, que eu resolvi gravar. Eu acho que pode até ajudar algumas pessoas. Mas eu não posso falar sobre isso sem falar um pouco sobre da minha trajetória no meu doutorado, né? Enfim, como muitos sabem, eu fui para os Estados Unidos como au pair, que é aquele programa que é um programa de intercâmbio, mas que na verdade você mora com a família e você, em troca dessa hospedagem gratuita, você auxilia a família, né, em muitas coisas. Uma delas é com as crianças, né, e alguns afazeres também, né, por exemplo, levar as crianças para a escola e tal, que era o que eu fazia. Eu era quase que uma motorista na casa, né. Foi muito legal. Tive 2 anos de au pair, que foram anos excelentes. Eu gostava muito mesmo de ser au pair, assim, me diverti muito, quer dizer, né? E aí foi quando morei em Chicago que me deu aquele, né, o start, assim, no meu coração de fazer a pós-graduação, porque eu sempre quis fazer no Brasil e imaginaria que se eu voltasse, eu iria entrar na área acadêmica, porque eu sou formada em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Rondônia. Eu sempre trabalhei com biologia, né, sou bióloga, sempre trabalhei até ir para os Estados Unidos com a biologia, nessa área de pesquisa acadêmica. Fazia estudo da atividade de caça em terras indígenas da Amazônia. Essa era a minha linha de pesquisa, estudar a atividade de caça por comunidades indígenas na Amazônia, né? Minha pesquisa foi com o povo Zoró, do Mato Grosso, mas eu também tive experiências em terras indígenas da Amazônia toda, né? Amazonas, Pará, Rondônia, né? Então, assim, eu tive uma vasta experiência antes de ir para os Estados Unidos. Quando eu entrei no mestrado, fui aprovada no mestrado, no doutorado, né? Eu fui aprovada. Eu conheci a minha orientadora ao morar em Chicago. Então, eu tive a oportunidade de sentar, conversar com ela antes de iniciar a minha pesquisa, antes de iniciar todo o estudo e ser aceita também, né? O que eu acho que facilitou muito esse processo de ser aceita. Então, assim, quando eu fui me vender para ela, porque é justamente o que você faz na pós-graduação, lá nos Estados Unidos. Você não faz uma prova de teste de conhecimento específico. Você simplesmente se apresenta para o pesquisador, futuro orientador, e você diz das suas experiências, você conta, você se vende literalmente. Você fala, eu tenho conhecimento disso, eu estudei isso, essa é a minha experiência. E se ele curtir você, se ele achar que tem potencial, ou que, pô, legal, quero fazer pesquisa nesse lugar, ou quero trabalhar em parceria com esse aluno, ele vai te aceitar, ele vai querer trabalhar com você. Porque foi o que eu ouvi dos meus 2 orientadores que eu tive, porque eu tive a minha fase da antropologia e eu mudei para o departamento de biologia, que longa história, né? Que já vou explicar e já contar. E de todos os 2 professores, eu ouvi dos 2 a seguinte frase: I want to work with you. Eu quero trabalhar com você. Então, assim, eles viram interesse em mim. Enfim, eu fui aprovada no departamento de antropologia. Aí você deve estar se perguntando, mas Lara, tipo, você é bióloga, fazer um mestrado, um doutorado em antropologia? É porque, assim, quando eu trabalhei com a área indígena, eu
eu me encantei com a área acadêmica, mas voltada para a questão socioambiental. Então, tanto a minha área com a pesquisa da atividade de caça envolvia muitas questões socioambientais, então me fez apaixonar pela antropologia, pela sociologia, os estudos de caso mesmo da própria comunidade, e eu simplesmente quis me aprofundar. Eu não quis ser uma antropóloga, mas eu queria aprofundar os meus conhecimentos antropológicos. E eu vi, dentro dessa oportunidade que eu tive, do departamento, tudo, como uma oportunidade, eu acatei, né? Apliquei e fui aprovada e iniciei meus estudos já como a PhD student, né? Como uma estudante de doutorado. Só que assim, passou-se o primeiro ano, passou-se o segundo, e aí, no final do segundo ano, nisso eu fiz as disciplinas acadêmicas que se exigem. Foi quando eu comecei a desenvolver dentro de mim essa síndrome do impostor, que para quem tá na área da pós-graduação sabe, que é quando você... Eu vou tentar falar de uma forma não tão científica, mas de uma forma muito simples e direta. Basicamente, a sensação que eu tinha era que eu estava fazendo algo que não era eu, que não era parte de mim. Então aquilo sufocava muito, porque por você ser uma estudante internacional, tem os seus riscos, tem os seus custos, né? Não riscos, os custos. Então, no meu caso, eu, por exemplo, eu não conseguia ter paz na minha cabeça de estar tendo uma vida social, sabendo que eu tinha livro para ler, que eu tinha artigos para escrever, publicação, eu tinha que pensar em projeto, eu tinha que pensar em recursos para minha pesquisa, e aquilo começou a me saturar de uma forma que eu me sentia sufocada, né? E eu entendo que a pós-graduação, você deve estar até se perguntando, mas esse é o preço do doutorado. É sim, de fato, todo mundo tem essa rotina. Só que quando você tem a sensação de que você está no lugar, que aquilo não é mais aquilo que você gosta, ou então mudou a tua cabeça, né? Porque nos 2 anos que eu me tornei au pair, muita coisa daquilo que eu gostava antes eu perdi. Eu via que eu gostava, mas não era minha paixão real, e eu precisava descobrir essa paixão real. Então, no meu segundo ano de doutorado, eu tinha cumprido todos os créditos acadêmicos da antropologia, né, que eram 36 créditos, é muita coisa, eu fiz em 1 ano e meio. E depois eu posso fazer um vídeo explicando os créditos acadêmicos, né? Mas assim, eram 36, eu consegui fazer em 1 ano e meio, o que já me garantia o mestrado. Então, quando eu tive o mestrado em mãos, porque eu entrei do bacharel direto pro doutorado, né? Eu expliquei isso no vídeo anterior. E quando eu entrei e eu tinha em mãos o meu mestrado, eu comecei a me bater aquela sensação de ir embora, de é agora, eu posso ter, eu deveria sair. E aquilo começou a me atormentar um pouco, começou a tirar um pouco a minha paz. Porque eu sentia que no fundo eu não estava fazendo algo que eu tinha tanta paz. Porque a pesquisa que eu estava fazendo era a minha própria pesquisa, não era pesquisa de orientador, porque a minha orientadora ela é arqueóloga, uma puta arqueóloga da Amazônia aqui, mas tipo, minha pesquisa não era voltada para isso. Então eu sentia um pouco assim, que talvez eu tava com esse sentimento por eu estar no departamento de antropologia e a minha orientadora não ser necessariamente da minha área, mais para biológicas, ela era arqueóloga. Então, assim, eu fiz uma matéria no departamento de biologia com o Henry Hall, que é um doutor famosíssimo na área da biologia, que ele trabalha com ecossistemas, regeneração de ecossistemas. Eu fiz uma matéria que se chamava esqueci o nome da matéria, peraí. Era ecologia tropical, isso, né? Tropical Ecology, ecologia tropical. E eu sou apaixonada por ecologia, né? E aí, principalmente ecologia voltada para as comunidades. E aí, quando eu fiz essa matéria, a gente se aproximou, né? Eu e esse professor. E ainda fiz outras amizades, né, no departamento de biologia. E com isso eu senti um feeling, sabe? Talvez no departamento de biologia eu me sinta bem. Talvez é só porque eu tô aqui na antropologia. E aí eu conversei com esse professor, expliquei minha pesquisa. E falei pra ele, pô, tu não tem interesse, sei lá, em me orientar? E se você falar que sim, eu mudo de departamento. E foi bem dessa forma mesmo. E aí ele falou, pô, ia ser muito legal, vamos aplicar pro departamento, eu te oriento. E aí nesse processo, era coisa de novembro de 2016,
E aí eu cheguei na minha orientadora do departamento de antropologia, tava morrendo de medo. Sim, um pouco de receio de falar que eu estaria saindo do departamento de antropologia para ir para outro departamento. E aí eu expliquei a situação toda e ela simplesmente falou assim: que bom que você tomou essa decisão, porque eu não estava sentindo você feliz aqui com a gente. Eu acho que você tem tudo a ver com a biologia, mas que se você quiser eu continuo te orientando. Porque ela queria mesmo, né, trabalhar na área da Amazônia e tal, e eu super topei. E aí eu vi nessa possibilidade talvez uma alegriazinha, talvez aquilo me faria se sentir bem. Aí foi dito e feito, né, eu fiz, apliquei em novembro, minha carta de aceite tinha saído já em dezembro, e também junto com a carta de aceite, né, saiu a TA-ship, que é a que eu expliquei no vídeo passado, que era a Teaching Assistantship, já me dando a bolsa de estudo, então, que seria para trabalhar no departamento e estudar, né? Então deu tudo certo, nesse processo de troca de departamento deu tudo certo e tal, até então. E eu fui feliz passar o meu Natal de 2016 em casa, né? Fui para o Brasil e tal, e iria retornar já estudante matriculada no departamento de biologia, no doutorado em ecologia. E aí, beleza, quando eu retornei pro Brasil, eu não senti, mesmo com aquela toda minha felicidade de estar estudando e tal, eu particularmente, eu ainda senti algo em mim que não tava certo. Eu precisava de um tempo pra mim, ou de um tempo pra pensar, esparecer, porque tudo foi muito assim, rápido, né, boom. E aí quando eu retornei pra estudar, em 2017, já janeiro de 2017, quase fevereiro, eu retornei já fazendo matérias na área do departamento de biologia, que foi, aí entrou matérias pesadíssimas pra mim, né, pra mim que sou mais de humanas que biológicas, né, que foi de estatística com R, né, que é aquele programa, genética quantitativa, ecologia quantitativa, então todas as áreas de cálculo. E aí, e que a gente sabe, quem é biólogo sabe que, infelizmente, ou felizmente, né, nesse caso, felizmente, o cálculo, ele tá assim na biologia, principalmente quem é da área de ecologia. E aí, eu fazendo essas matérias, eu ficava o tempo todo assim, ainda não é uma paixão minha, mesmo que aquilo não fosse algo que eu fosse fazer pro resto da minha vida, só trabalhar com cálculo, eu entendi que aquilo não é porque era o cálculo, mas era como se eu tivesse perdido o brilho que eu tinha por essa área em si da biologia, lá em 2000 e bolinhas, né, 2014, quando eu ainda era uma estudante de graduação, quer dizer, 2011, né, quando eu era estudante de graduação. Então, assim, eu tava um pouco assim, e aí eu sou uma pessoa de muita fé, né, eu comecei muito a pedir pra Deus uma luz, assim, meu Deus, me manda um sinal. E não sei se você acredita ou não, mas eu acredito. E aí eu realmente senti que era e algo ia acontecer, que era um tempo. Eu tava assim, numa fase muito, poxa, alguma coisa vai acontecer, porque tá muito assim, abalado, né? E aí foi dito e feito. Eu até expliquei pro Jonatas no último vídeo, né? Eu tive um problema com a minha documentação. Nesse processo de troca de departamento, o meu departamento de antropologia não me comunicaram. Houve uma falta de comunicação em relação a uma documentação que eu teria que assinar nessa troca de departamento, que não me foi passada e que me causou o seguinte problema. Ao trocar de departamento, eu fiquei com o meu sem status de estudante, porque assim, o visto de estudante funciona da seguinte maneira: enquanto você está matriculada, registrada, tá válido. A partir do momento que você perde o vínculo, ou deixa de ter o vínculo, você perde também o seu status de estudante. Você tá com visto válido, mas sem status. E aí foi o que aconteceu. Houve um problema numa das minhas documentações, que eu recebi, né, até então eu tava estudando tranquila, achando que tava tudo bem, e eu recebi eu não me lembro, eu fui checar a minha situação, vou pegar uma documentação no Office of International Admissions, que eu não sei como é em português, sempre escritório de relações internacionais lá, e aí eles me comunicaram da minha situação. Então eu teria que, duas opções: sair do país e ir para um país próximo, por exemplo, Chile, ó, México ou Canadá, só para eu sair do país e retornar, para eu poder atualizar o meu status, ou
voltar ao Brasil, no caso procurar uma embaixada, que seria São Paulo, provavelmente, levar a minha nova documentação só para atualizar. Só que assim, quando aconteceu isso, eu realmente senti no meu coração que essa era uma saída, era uma oportunidade. Tipo, eu senti como uma válvula de escape, assim, pra mim. Tipo, como, poxa, agora é a saída. E aí, realmente, surgiu essa oportunidade. E quando isso aconteceu, eu senti de não querer renovar. De tipo assim, não quero mexer com isso. Não quero mexer com essa documentação. Eu quero só ir embora. E foi realmente como eu me senti. E tanto é que eu já estava com a minha passagem comprada. Isso aconteceu em março de 2017. Minha passagem já estava comprada para maio. Isso foi mais ou menos em 2 de março de 2017. Eu adiantei a minha passagem para 2 semanas depois. Só para eu terminar de resolver, entregar apartamento, chave, aquela coisa toda, né? E eu parti, fui embora. Quando eu fui embora, de fato eu fui assim, avisando todo mundo, não, eu vou lá resolver e tal e tal. Mas no meu coração eu sabia que eu não ia voltar. Não para ser estudante e tal, né? Naquela situação que eu estava e com aqueles sentimentos, tá? E aí eu não hesitei em deixar o programa. Eu senti que era melhor eu estar fora e dar a minha vaga para uma outra pessoa, para uma outra oportunidade, ou até alunos que queriam trabalhar com aquele professor que eu falei, que é bem conhecido, né? Então, assim, permitir que outros do que tá lá segurando a vaga de alguém que poderia estar tendo o mesmo benefício e que quisesse estar lá, né? Então, assim, eu senti que aquilo que eu estava fazendo, o projeto que eu estudava, tá, já não me satisfazia profissionalmente, tá? Eu sou muito grata a tudo que eu tive, tá? Sinceramente, eu sou muito, muito, muito grata mesmo a tudo que eu tive lá nos Estados Unidos, tanto no departamento de antropologia quanto no departamento de ciências biológicas, né, de biologia. Mas eu sinto que realmente eu fiz a escolha certa hoje, porque era o momento da minha vida e eu precisava escolher. Tanto é que quando eu retornei ao Brasil, outras oportunidades, nada na área da biologia ou da antropologia apareceram para mim. Hoje eu trabalho com a área de língua inglesa e eu sou apaixonada por língua inglesa. Assim, eu gosto de dar aula de inglês, eu gosto de ver outras pessoas aprendendo inglês, porque para mim foi um idioma que eu sempre quis aprender, sempre quis ter uma fluência, e quando eu finalmente consegui, eu vi que aquilo me dava paixão. Tanto é que eu estou hoje me formando em letras em inglês, eu estou terminando e pretendo sim um dia, não vou falar breve, mas eu pretendo retornar e terminar o meu doutorado, mas agora em área de inglês, pelo menos de área de educação, porque eu gosto da área de educação, né? Não penso em retornar para a área da biologia. Muitos falam pra mim, talvez muitos vão vir aqui embaixo comentar e falar, poxa, mas tu teve toda essa formação e agora voltou do zero para letras e tal. Não, porque o meu mestrado foi em antropologia, que é a base de quase todas as ciências, porque até a antropologia, os primeiros pensadores eram antropólogos, mesmo sem ter esse título de antropólogos, todos observavam, todos analisavam a cultura, né? Permitiam se imergir nas culturas, os filósofos, sociólogos. Então, assim, tudo é a base. Então, eu estudei um mestrado que, na verdade, hoje eu vejo que vai abrir caminhos em vez de fechar portas. Então, assim, eu não sei o que a vida tem pra mim, né? Mas eu tenho experiência de monte pra falar com vocês, compartilhar, tirar dúvidas. E o que eu puder estar aqui falando, eu vou falar pra vocês, tá? Já tem muito vídeo gravado, mas eu posso também regravar os temas, né? As dúvidas de vocês, porque, né, eu tenho experiência, eu posso falar. Se você assistiu até aqui, quase 20 minutos de vídeo, né? Obrigado. E, assim, o que eu posso dizer e deixar de mensagem é que não desista. O seu processo, se você quer isso, vai lá, põe a cara a tapas, faz. E se é passar, e se tiver tudo errado, se tiver que desistir, também tá tudo bem, cara. Porque a gente vive numa sociedade e quer muito que vocês têm que dar certo. Tudo que você faz tem que dar certo. E eu não vivo isso, eu não vivo essa perspectiva. Você não tem nada de errado. Você pode estar no topo e querer desistir, ou voltar atrás e recomeçar. Se algo tá errado, você tem que consertar. Então, se você tá insatisfeito com o Brasil, quer ir pra fora, vá. Se você tá aí fora, quer voltar, volte.
né? O teu limite é você quem decide. Ninguém impõe o teu limite. E é assim que eu penso. E é por isso que eu gravo esses vídeos, que é pra dar um suporte, um apoio. E aí, se ficou alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais, porque, claro, né, nesses 5 anos nos Estados Unidos teve muita coisa. E aí, se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, coloca aqui nos comentários. Me sigam no Instagram, porque é lá que eu comunico, é a social media que eu mais uso. Então, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Adiciona lá, manda mensagem, diz que assistiu o vídeo, sei lá, que aí eu identifico, né? Mas eu com certeza vou aceitar e tá conversando com vocês por lá, beleza? Então, até o próximo vídeo.